A gente só percebeu que tinha alguma coisa errada quando o cheiro começou. É estranho falar assim, direto, mas foi isso. Até então, estava todo mundo achando que era só mais uma história bizarra entre amigos dividindo AP velho em cidade cara. A gente estava morando em Newark, New Jersey, 4 brasileiros no mesmo apartamento, rachando aluguel e tentando fazer a vida dar certo por aqui. O Lucas era o mais novo de todos. Tinha vindo tem uns 2 meses antes disso acontecer, arranjado trabalho numa lavanderia e se virava bem. Era na dele, mas topava tudo, ria fácil. Estava animado com o primeiro Halloween nos Estados Unidos. Tinha achado uma fantasia de morto-vivo no lixo mesmo, toda esfarrapada e cheia de tinta vermelha seca. Achou graça e levou. Disse que era temática demais para jogar fora. A gente foi para uma festa na casa de uns conhecidos dele, também brasileiros. Eu não fui. Fiquei com febre e dor no corpo, então nem vi a hora que eles saíram. Só sei que de manhã, domingo, Lucas não voltou. Os outros 2, o Júnior e o Marcelo, chegaram tarde. Disseram que ele tinha sumido no meio da festa. Estavam bêbados, acharam que ele tinha ido embora com alguém. Domingo passou, segunda também. A gente mandava mensagem, ligava. Nada. O celular dele só caía na caixa postal. Como ele não tinha família aqui, a gente ficou sem saber o que fazer. Pensamos em ir na polícia, mas os caras aqui são frios, ainda mais com imigrante. E, sinceramente, no começo parecia só mais um rolê estranho de jovem. Só que aí chegou sexta, exatamente uma semana depois da festa, e ele bateu na porta. Era de noite. O Júnior que abriu. Eu ouvi a porta batendo 2 vezes e fui até o corredor. Quando olhei, era o Lucas. Sujo, a cara cheia de hematoma seco, cabelo grudado de suor, com a mesma fantasia do Halloween. Idêntica. Só que agora, além da tinta vermelha, tinha sujeira de verdade. Poeira, lama seca, mancha de coisa que a gente não quis identificar. Ele entrou como se nada. Disse que só tirou um cochilo no metrô e que roubaram o celular. Que estava com fome, mas estava bem. Ninguém entendeu nada. O Marcelo perguntou se ele tinha ido para outra cidade, se tinha sido assaltado ou alguma coisa. Mas ele desviava. Falava que estava meio grogue, que tinha desmaiado. Tentava rir, mas parecia tenso. A gente ficou dividido entre o alívio e a estranheza. Porque quem some 5 dias e volta assim, mas deixamos ele ficar. Deu até um certo constrangimento, tipo, vai que ele passou por alguma coisa pesada e não quer contar? Ele tomou banho, ficou no quarto a noite inteira. Não jantou com a gente, não falou mais nada. No outro dia de manhã, um fedor começou a subir no corredor. Um cheiro azedo, forte, que queimava o nariz, como se tivesse bicho morto dentro do armário. Pensei até que algum rato tinha morrido dentro da parede do prédio, porque aquele AP era antigo e mal conservado. Só que veio do quarto do Lucas. A gente bateu na porta e não teve resposta. Batemos de novo, nada. O Marcelo tentou girar a maçaneta. Estava destrancada. Quando abriu, deu um passo para trás e tampou o nariz na hora. O quarto estava vazio. A cama feita. Tudo limpo. A janela fechada, as luzes apagadas, nenhuma mochila, nenhum tênis, nada. Parecia que ninguém tinha dormido ali, mas o cheiro era tão forte que dava ânsia. Parecia que alguma coisa apodreceu dentro da parede. O Júnior foi abrindo o armário, olhando embaixo da cama. Nada. E foi aí que eu tive a ideia de olhar o celular dele. Estava carregando na tomada do lado da cama. Tela ligada, desbloqueada, abri a galeria na esperança de achar alguma pista. E foi ali que a coisa mais errada apareceu. A última foto tirada no aparelho mostrava o nosso quarto da sala, com a gente 3 dormindo no sofá. Eu, Júnior e Marcelo, exaustos. A foto tinha sido tirada de dentro da sala mesmo, no meio da madrugada. Mostrava nossos rostos, o cobertor do Júnior, o notebook do Marcelo ainda na mesinha. E o que arrepiou tudo foi o horário. A data da foto era 2 dias antes do Lucas reaparecer. 2 dias antes. E a fantasia dele era a mesma da foto. Idêntica.
Inclusive, dava para ver uma mancha no ombro direito. A mesma mancha que a gente viu quando ele apareceu. A gente saiu do quarto correndo. O Marcelo começou a passar mal com o cheiro. O Júnior tremia. E eu só conseguia repetir que aquilo era impossível. 2 dias antes dele aparecer, alguém ou alguma coisa tinha tirado aquela foto dentro do nosso apartamento, com a gente dormindo. E o celular dele estava lá, trancado no quarto, plugado na tomada. Se ele tivesse mesmo voltado só naquela sexta, como é que o aparelho já estava ali? O mais estranho foi perceber que a foto nem parecia escondida. Estava na galeria com a tela acesa, como se tivesse sido deixada ali para a gente achar. A gente ficou meio sem saber o que fazer. Não chamamos a polícia de cara. A real é que ninguém conseguia explicar nada. E para ser sincero, a gente ficou com medo de contar uma história dessas e parecer louco, ainda mais sendo imigrante. Decidimos sair do apartamento por uns dias. O Júnior tinha um primo em Elizabeth e fomos para lá com umas mochilas. O Marcelo trancou o quarto do Lucas por fora. Ninguém queria mais nem passar no corredor. A gente achou que com o tempo tudo ia passar, que ia ser só uma lembrança ruim, que talvez tivesse explicação mais para frente. Mas não teve. 5 dias depois, um policial bateu na porta do primo do Júnior. Ele estava com um bilhete, tinha o endereço do nosso apartamento e o nome do Lucas. Disse que encontraram um corpo num túnel do metrô abandonado em Newark. Corpo em estado avançado de decomposição. Roupa rasgada, identificada como fantasia de Halloween. Era ele. Estava desaparecido há pelo menos 10 dias, segundo os legistas. A carteira estava com ele. O celular não. A gente desabou. Não fazia sentido. Ele voltou. Ele falou com a gente. Ele dormiu no quarto. A polícia perguntou sobre os últimos contatos dele. A gente contou do domingo da festa, do sumiço, mas não falamos do que veio depois. Não dava. A gente combinou entre a gente que aquilo não tinha como explicar. Não ia dar em nada. Só ia colocar mais peso numa história que já era absurda. Nos mudamos 2 semanas depois. Cada um foi para um canto. Até hoje não sei direito onde o Marcelo foi parar. Mas tem uma coisa que eu não esqueço. Na última noite, quando voltei sozinho para buscar umas caixas que ficaram, fui desligar o Wi-Fi do roteador. Estava na sala. Quando abri o app no meu celular para desconectar os dispositivos, tinha um nome conectado. Lucas iPhone, com força total de sinal, por segundos. Depois sumiu. Só apareceu ali, depois nunca mais. Desde aquele dia, eu não durmo com a porta aberta e não deixo mais o celular desbloqueado perto de mim enquanto durmo. Não que isso adiante de muita coisa, mas é o que dá para fazer quando você tem certeza que alguém ou algo passou pela sua casa depois de já ter morrido, ou talvez nunca tenha saído. Eu nunca achei que ia mandar nada para esse canal, mas depois do que aconteceu naquele Halloween, eu fico pensando se não é justamente esse tipo de história que vocês recebem. Eu trabalhava de babá numa cidadezinha pequena da Virgínia. Fui para lá com visto de au pair, para cuidar de 2 crianças numa casa grande, rica, típica de subúrbio americano. A mãe delas era professora de educação infantil, então, de vez em quando, me levava para ajudar nos eventos da escola. E aí, perto do Halloween daquele ano, teve esse ensaio. Eles iam fazer uma apresentaçãozinha simples, com as turmas pequenas, coisa de criança mesmo. A maioria das crianças era de 5, 6 anos, umas até menores. Faziam as falas decoradas, vestiam fantasia, bagunçavam, tudo dentro do esperado. A escola era bem organizada, cheia de decoração, e a professora, que era a mãe das crianças que eu cuidava, se preocupava muito em manter tudo leve. Era mais um teatrinho engraçadinho do que qualquer coisa de assustar. Só que teve uma menina, a Lucy. Ela era bem quieta, pequenininha, branca, cabelo liso escuro e sempre com aquele jeitinho de quem está prestando atenção demais. Sabe?
Tipo criança que parece que está ouvindo coisa que não é para ela ouvir. Mas ninguém falava nada, porque aparentemente ela era assim desde sempre, tímida. No dia do ensaio geral, cada criança teve que improvisar uma fala, tipo um susto, uma frase de efeito, algo do tipo, vou pegar vocês, ou eu sou a bruxa má. Era só para brincar. A Lucy pediu para escrever a fala dela num papel, porque disse que tinha medo de esquecer. Achei estranho, porque ela nem sabia escrever tão bem. Mas a professora deixou. Quando chegou a vez dela, ela ficou em pé no palco de Eva, preto, e leu o papel devagar, pausado. Ela disse, ela ainda está lá embaixo. Deixem a porta trancada. Ninguém riu. A professora ficou parada. Uma outra criança soltou um, hein? Mas a Lucy dobrou o papel e saiu andando para fora do palco, como se tivesse acabado mesmo. Nem parecia que tinha feito algo errado. A professora chamou ela de canto, perguntou se ela estava bem, e ela só disse que tinha aprendido aquela frase com a moça do lenço vermelho. Só que não tinha nenhuma história com lenço vermelho na peça, e ninguém da escola usava lenço assim, muito menos vermelho. Eu lembro que aquilo me deixou com a pulga atrás da orelha, mas ainda achei que era só alguma brincadeira ou coisa da cabeça dela. Até eu ver o desenho. O primeiro desenho. No dia seguinte, quando eu fui buscar as crianças na escola, a Lucy veio me entregar um desenho. Tinha vários papéis na mão e ela distribuiu para algumas pessoas. A professora até achou bonitinho, falou, olha que fofo o que ela fez. Quando eu olhei o meu, eu travei. Era uma menininha desenhada com lápis de cor, cabelo escuro, vestidinho azul e um lenço vermelho no pescoço. O lenço era o único pintado com força, sabe? Tipo com raiva. Tudo em volta era meio apagado, mas o lenço estava ali, grosso, quase vermelho sangue. Eu guardei o papel sem comentar nada. Naquela noite, enquanto as meninas da casa brincavam no tapete, eu fui procurar no Google, porque aquilo ficou me martelando. E eu achei uma matéria antiga, de uns 5 anos antes. Era sobre uma adolescente que desapareceu numa casa que foi demolida depois. O caso nunca foi resolvido e ninguém nunca entendeu direito. Só que na foto da matéria, ela estava com um lenço vermelho no pescoço. Igual. Fiquei gelada. Eu até cliquei em outros links para ver se achava mais fotos e em todas ela estava com aquele lenço. Sempre. Era tipo a marca dela. A parte mais estranha era o mesmo bairro da escola. A casa onde ela sumiu ficava a umas 3 quadras dali. No dia do evento de Halloween, eu fui ajudar de novo, né? As crianças estavam fantasiadas, tudo decorado, aquela alegria toda. A Lucy estava vestida com um vestidinho azul e um lenço vermelho. Quando eu vi, me deu um aperto no peito que eu nem sei explicar. Eu perguntei para a professora se ela tinha dado aquela roupa para ela e ela disse que não, que os pais da Lucy tinham mandado de casa. Eu pedi licença, fui até a diretora, contei tudo, mostrei o desenho. Ela riu. Sério. Achou que eu estava exagerando. Falou que era Halloween, que crianças absorvem tudo, que provavelmente era alguma história que ela ouviu e fantasiou. Disse que não era para assustar os pais, mas não foi só imaginação. A Lucy, depois daquele dia, não falou mais da tal moça, não tocou mais no assunto, mas um tempo depois ela fez outro desenho. Foi uma das meninas que eu cuidava que trouxe da escola. Ela disse, a Lucy desenhou você hoje. Quando eu vi, me deu enjoo. Era uma figura com cabelo escuro preso, camiseta listrada, igual a que eu tinha usado naquela semana. E em volta da cabeça uns riscos pretos, como se fosse sombra. Embaixo, uma porta, de madeira com uma corrente desenhada torta. E uma escada. Dava para entender que era um porão e eu estava lá dentro. A Lucy desenhou aquilo com 5 anos. Ela nem sabia meu nome completo, nem sabia que a casa onde aquela menina desapareceu tinha um porão. Ninguém sabia. A casa nem existe mais. Mas desde aquele dia,
Toda vez que eu vejo uma porta trancada, eu lembro da frase dela. Ela ainda tá lá embaixo, deixem a porta trancada. E agora eu fico pensando, quem é ela, afinal? E quem foi que ensinou isso para Lucy? Ela aparece só quando falta pouco para dar meia-noite. Não é grito, nem barulho. É só uma mulher parada ali na beirada, entre o pasto e o mato, com o pé na água, sempre descalça. Mas isso foi o que me contaram depois. Na noite em que falaram dela pela primeira vez, eu estava na cozinha do alojamento, lavando um prato com sabão diluído, quase sem espuma. Era dia 31 de outubro. E eu lembro da data porque o capataz gringo passou mais cedo e disse que amanhã era feriado para os americanos, mas não para a gente. Riu, deu 2 tapinhas na porta e foi embora com aquela cara de quem nunca soube o que é lavar a própria cueca. Tinha mais 5 no alojamento naquela época. 4 eram do Nordeste, 1 do Sul. Eu sou de Goiás, então sempre ficava meio entre os 2 lados, ouvindo e quieto. O clima no alojamento ficava pesado à noite. Não era briga nem nada. Era aquele cansaço que parece que se espalha pelas coisas. As paredes fedem mofo, as toalhas nunca secam e todo mundo fala baixo demais depois das 10. Naquela noite, foi o Henrique quem falou primeiro. Ele era o último que tinha chegado. Fazia umas 2 semanas só. Ficava sempre meio de canto, escutando tudo com aquele olho pequeno, desconfiado. Ele estava sentado com um prato de arroz com feijão e ovo e falou assim, do nada. A mulher do rio passou ontem. Ninguém respondeu, nem eu, só o barulho da torneira gotejando. Aí ele falou de novo, como quem não ligava para ser zoado. Ela para na beira, olha e chama, mas só chama o último. O Celso riu. O Pedro fingiu que nem ouviu. E o mais velho, o Adão, que dormia no beliche debaixo do meu, fez só uma pergunta. Tu viu? O Henrique não respondeu. Mas levantou, lavou o prato e foi para a rede dele, lá perto da porta. Aquilo ficou na minha cabeça. Não pela história, mas pela forma. Pela certeza. Ninguém conta uma mentira daquele jeito, sem tentar convencer. Na manhã seguinte, ninguém tocou no assunto. A gente foi para o milharal, ficou até escurecer. Teve chuva no meio do dia, uma daquelas que deixa tudo úmido por 2 dias seguidos. O trator encalhou na parte mais funda e a gente voltou no reboque, com lama até na parte de dentro da calça. Na terceira noite, já era dia 2 de novembro, eu acordei com frio no pé. E quando sentei na cama, deu aquele tranco no coração. Meus pés estavam sujos de barro. Não era marca antiga. Era barro fresco, grudado, escorrendo. Eu não tinha pisado para fora. Juro por tudo. A primeira coisa que pensei foi que alguém tinha jogado terra da botina em cima de mim. Mas não fazia sentido. Eu dormia no beliche de cima. E ninguém zoava ninguém ali. Era todo mundo muito na dele. Muito cansado para palhaçada. Levantei, fui no banheiro com o pé arrastando e vi que tinha marcas até a metade da canela. Lavei, esfreguei, mas não saiu tudo. Fiquei olhando no espelho embaçado por um tempo, tentando lembrar se eu tinha sonhado com alguma coisa, se eu tinha ido mijar e tropeçado fora do quarto. Mas a porta estava trancada, estava sempre trancada, e o Celso dormia ali perto. Teria ouvido. Voltei para o beliche e fiquei quieto. Tentei dormir, mas o som do ventilador parecia ter sumido. E o silêncio dali era diferente. Não era o silêncio do mato. Era como se alguém tivesse apertando o botão de volume da vida inteira. No dia seguinte, o Henrique não apareceu para o café, nem para o almoço, nem para a janta. O capataz veio mais tarde com um rádio na cintura perguntar por ele. Ninguém sabia de nada. O Pedro disse que ele tinha falado de voltar para o México. Mas era mentira. Eu sabia que era mentira porque ele tinha deixado tudo. A mochila, o casaco, a dentadura do pai num potinho de plástico. Tava tudo ali.
O Adão cochichou para mim enquanto fingia arrumar o colchão. Ele era o último, né? E aí eu entendi. Naquela noite, eu fui o último a chegar. Eu não dormi direito naquela noite. Fiquei de olho na porta. Ficava conferindo se ela ainda estava trancada, se alguém mexia, se tinha barulho no mato. Mas não tinha nada. Nenhum som, nem vento. O ventilador voltou a fazer aquele barulho antigo dele, mas era como se fosse longe. De manhã, fui o primeiro a acordar. Era sábado. Então o serviço começava mais tarde, mas eu queria olhar uma coisa. Saí de fininho, passei pela lateral do alojamento e fui andando devagar na direção do açude. Tava frio, o chão ainda úmido, e eu juro que nem sabia o que estava procurando. Só andei, como se o corpo já soubesse. O pasto era meio torto naquela parte. A cerca de arame balançava, mesmo sem vento. O mato estava fechado, mas dava para ver o espelho d'água lá no fundo. Uns cavalos pastavam mais longe, e o silêncio ali não parecia o mesmo de sempre. Era o tipo de silêncio que faz a gente olhar para trás sem motivo. Quando cheguei na beirada do açude, vi as pegadas, pés descalços, do tamanho do meu, talvez um pouco menor. Iam direto até a beirada. Não voltavam. O barro ainda estava úmido. Não era marca velha. Era de agora, ou de poucas horas antes. Fiquei parado. Meu coração batia forte, mas minhas pernas não obedeciam. Eu tentava achar uma explicação. Qualquer uma. Alguém pode ter vindo nadar ali. Algum dos caras. Mas ninguém nadava naquele lugar. Era fundo, gelado, cheio de bicho. E quem anda até ali no escuro, descalço? Dei a volta pelas árvores, olhei de outro ângulo. E foi aí que me veio a lembrança. Rápida, fragmentada, uma imagem. Aquela mulher parada de longe na beira do mato. Eu não lembrava de rosto, nem de voz. Só de um pano branco caindo até a canela. E um braço parado, como se apontasse. E meu corpo molhado até a cintura. Mas eu não tinha saído da cama. Eu juro, eu não saí da cama. Eu tinha certeza. Voltei para o alojamento com a roupa suja. Fingi que escorreguei na parte baixa do milharal. Ninguém perguntou nada. Fiz meu serviço. Cortei o que tinha que cortar. Carreguei as caixas e esperei escurecer de novo com o coração apertado. À noite o capataz voltou. Perguntou do Henrique. Disse que talvez ele tivesse atravessado de novo. Às vezes eles cansam e voltam, né? Falou isso rindo. Como se alguém pegasse um ônibus e fosse embora assim, sem nada. Mas ninguém atravessa de volta. Não sozinho, não por ali, a não ser que seja chamado. Na segunda-feira, o Adão pediu para trocar de alojamento. O Pedro ficou doente. Febre, dor de barriga. Ficou uns 2 dias deitado. E eu comecei a deixar o celular gravando à noite. Nunca peguei nada. Só barulho de cama, um ronco ou outro. Mas teve uma vez que o áudio travou às 3h19 da madrugada. Parou. Ficou mudo por 3 minutos. Depois disso, eu comecei a dormir calçado. Nunca mais tirei a botina para deitar. Até hoje, se eu ouço barulho de água correndo à noite, me dá um nó no estômago. E eu rezo, mesmo sem saber rezar direito, para nunca mais ser o último a chegar. Aquela casa nunca desligava as luzes. A gente tinha acabado de se mudar para os Estados Unidos. Casados fazia pouco tempo, eu e a Letícia. Era um bairro bem calmo, no interior da Pensilvânia. Só casas com jardim. Uma paz. Era outubro. Já dava para ver umas abóboras na porta das casas, uns enfeites de teia de aranha, essas coisas. Mas o da frente estava inteiro decorado já desde o começo do mês. O dono era um senhor chamado Emery. Aposentado, morava sozinho. Era americano, bem educado, mas meio esquisito. Quase não falava com ninguém, só dava tchauzinho da varanda. Só que o jardim dele era exagerado. Tinha esqueleto pendurado na árvore,
caixão de isopor com uma mão saindo, um boneco de bruxa pendurado de cabeça para baixo, uns barulhos que vinham do quintal à noite, tipo risada de criança gravada em looping. E o pior, as luzes laranja ficavam acesas o dia inteiro, 24 horas. Nunca vi apagar. Na primeira semana, a gente até achou legal. Diferente, né? Cultura deles. Mas foi ficando estranho. Os barulhos pareciam mais altos de madrugada e o boneco da bruxa. Cara, eu juro que ele não tava igual todo dia. Eu olhava pela janela da cozinha enquanto tomava café e parecia que ela estava em outra posição. Aí no outro dia, o braço dela caído. No outro, o vestido mais sujo. Fui achando que era impressão minha, ou que era o vento. Mas aí a Letícia comentou que o rosto do boneco parecia ter afundado, tipo, derretido. E aí eu comecei a reparar melhor. O boneco da bruxa estava ficando murcho, como se fosse secando. Na segunda semana de outubro, o cheiro começou. Um cheiro de coisa guardada, molhada, tipo pano sujo, sabe? Mas ficava mais forte à noite. Eu até fui no jardim ver se não tinha lixo acumulado perto da nossa cerca, mas não tinha nada. Do lado de lá, o Sr. Emery estava sentado na varanda, lendo o jornal com a maior calma. Nem olhou na minha cara. Na semana seguinte, o barulho piorou. Era como se os efeitos sonoros das risadas tivessem aumentado. Só que agora não era só risada. A gente ouvia uns estalos, tipo passo no cascalho. Mas quando olhava, não tinha ninguém. Teve uma madrugada que eu perdi o sono. Levantei para beber água e fui até a sala. Quando puxei a cortina, o boneco da bruxa estava de cabeça mais baixa ainda. Tipo, quase encostando no chão. A roupa estava rasgada e parecia que tinha, sei lá, um líquido escuro no chão perto da árvore. Mas quando amanheceu, não tinha mais nada. Eu comentei com a Letícia que podia ser bicho, talvez gambá, guaxinim, sei lá. Mas ela já estava assustada, queria até evitar olhar pela janela. A gente começou a evitar passar na frente da casa dele. Começamos a achar que o cara era excêntrico demais. Tinha alguma coisa errada, mas a gente não sabia o quê. Na última semana de outubro, o clima ficou pesado dentro de casa. A gente dormia mal. A luz do jardim dele iluminava direto nosso quarto. Dava para ver a sombra da bruxa balançando. E mesmo com a janela fechada, o cheiro parecia entrar. Foi aí que eu comecei a achar que aquilo não era só enfeite. Na noite de Halloween, a gente resolveu não sair. A Letícia já estava nervosa fazia dias e eu também não queria sair e voltar de madrugada com aquele clima. O bairro estava todo decorado, criança correndo de fantasia, os pais com lanterna, essas coisas. Mas a casa do Sr. Emery estava diferente. Ele colocou uma música ambiente, tipo marcha fúnebre, tocando o tempo todo. Tinha mais luzes ainda, umas vermelhas, umas estroboscópicas no jardim. E o boneco da bruxa estava no chão agora, deitado no pé da árvore, como se tivesse escorregado da corda. A gente fechou a cortina e tentou ignorar, mas era quase meia-noite quando começou o barulho. Não era mais música. Era como se alguém estivesse dando risada muito alto, só que meio rouco. A Letícia me chamou no quarto tremendo. Tinha batida do lado de fora, tipo alguém arranhando a parede. A gente foi até a sala e eu levantei só um cantinho da persiana. Foi aí que eu vi. O Sr. Emery estava no quintal dele, com uma pá na mão, cavando perto da árvore. E do lado dele, aquela coisa no chão. A bruxa. Ele pegou aquilo pelo braço e começou a arrastar de um jeito muito pesado. O braço parecia mole demais. Não era isopor nem plástico. Aquilo não batia com nenhum enfeite de loja. Eu peguei o celular na hora e liguei para a polícia. Falei que tinha um senhor cavando um buraco de madrugada com um boneco estranho e que podia ser algo sério. Demorou uns 15 minutos. Quando a viatura parou, ele já estava sentado na varanda de roupão, lendo o jornal. Igual sempre, as luzes acesas, o jardim limpinho.
Nada no chão, nenhuma pá, nenhum buraco, nenhum boneco. A policial conversou com ele e depois veio falar com a gente. Disse que era um morador antigo, viúvo, muito querido na vizinhança, que aquilo era estilo americano de decorar, que a gente devia estar assustado por ser recém-chegado. E sugeriu que a gente evitasse fazer denúncia sem prova. No dia seguinte, estava tudo coberto de folhas, o jardim dele inteiro, como se tivesse chovido folha seca de madrugada. Mas o cheiro, aquele cheiro continuava. Cheiro de carne parada, de pano embolorado com sangue, e ficava mais forte no fim da tarde. Sempre ali, do lado de fora da nossa janela. A gente não aguentou ficar até o fim da semana. Pegamos nossas coisas, avisamos a imobiliária e fomos para um Airbnb na cidade vizinha até encontrar outro lugar. Não levamos nem os móveis que a gente comprou. A Letícia teve crise de ansiedade. Eu só queria sair de lá. A imobiliária alugou a casa de novo. Para outro casal, um pessoal mais jovem. Eu nunca mais voltei, mas um amigo que ficou na cidade me mandou foto esses dias. A bruxa tá lá ainda, no mesmo lugar, pendurada de novo. Mas parece que o rosto dela tá mais escuro agora, como se tivesse apodrecendo de novo. O estranho é que a nova moradora postou no Facebook que o cachorro dela não para de latir para a janela e que tem tido pesadelos com alguém puxando ela pela perna no meio da noite. A única coisa que eu consigo pensar é que não era enfeite e que a gente devia ter feito alguma coisa, mas não fez. A gente fugiu e às vezes eu acordo à noite com o cheiro de novo, como se estivesse na minha roupa. A Letícia também sente. Tem coisa que a gente só percebe tarde demais. E tem lugar que a gente devia passar reto, mesmo que pareça bonito por fora. Aquela casa, naquela rua calma da Pensilvânia, era um desses. A roupa já veio com cheiro de guardado. Não era podre nem mofado, mas tinha um cheiro seco, meio de armário velho, sabe? Mas era isso ou ir de jeans e camiseta na festa de Halloween da faculdade? A grana estava curta. Eu tinha acabado de pagar o aluguel e ainda por cima tinha quebrado a tela do celular na semana anterior. Tava só o pó. Vi o anúncio num grupo do Facebook de brasileiros em Denver. Uma mulher colocou assim: fantasia de esqueleto. Não uso mais. Quem quiser pode vir buscar. Mandei inbox. Ela respondeu quase na hora. Disse que morava num sobrado pequeno, uns 20 minutos de onde eu estava. Fui a pé, porque não tinha mais passe de ônibus e não queria pedir Uber. Cheguei lá suado, fim de tarde já virando noite. A casa era bem comum. Nenhum enfeite de Halloween, nenhum som, nenhuma luz acesa. Quem atendeu foi uma mulher de uns 40 e poucos anos, magra, de cabelo preso e com uma blusa de manga comprida mesmo com o calor. Ela não disse oi, só entregou a sacola e perguntou: é só para hoje, né? Eu respondi que sim, que era só para uma festa. Ela só fez que sim com a cabeça e fechou a porta antes mesmo de eu dizer obrigado. Voltei para casa com a sacola meio desconfortável. A fantasia estava ali dentro, dobrada direitinho, preta com os ossos desenhados em branco. Não tinha furo, não estava rasgada. Só o cheiro mesmo, aquele cheiro que eu comentei. Tomei banho, coloquei uma camiseta fina por baixo e vesti a roupa. O zíper nas costas era daqueles difíceis. Tive que pedir ajuda para o colega de quarto. Ele fez uma piada besta de que estava parecendo a Morte Magra. E fomos para a festa. A casa da festa era de um pessoal do curso de cinema. Todo mundo levou bebida. A galera enfeitou com umas teias falsas, uns bonecos pendurados, nada demais. Muita gente com fantasia improvisada, mas a minha até que chamou atenção. O problema é que eu comecei a suar demais. Juro, nem fazia tanto calor assim, mas eu estava encharcado. Senti a roupa colando na pele de um jeito esquisito, sabe? Tipo apertando em lugares que antes estavam normais.
Quando tentei puxar a gola para dar uma entrada de ar, parecia que a roupa tinha encolhido no meu corpo. Fui até o banheiro, me olhei no espelho. Meu rosto estava estranho, muito vermelho. Eu tentava respirar pela boca e parecia que o ar não entrava direito. Comecei a passar mal mesmo, de verdade. O estômago revirou. Tentei abrir o zíper. Nada. Travei. Saí correndo do banheiro, tropecei numa caixa de som e vomitei ali no meio da sala, na frente de geral. A música parou, a galera ficou em silêncio por uns segundos, depois veio aquele clássico: "Ih, pega água, ele bebeu demais, leva ele lá fora." Eu queria desaparecer. Meu colega me ajudou a sair tentando puxar o zíper. Ele falou que tinha algo emperrando. Chegamos em casa e eu entrei direto para o banheiro. Peguei uma tesoura para cortar a fantasia. Foi só quando tirei que eu vi. No forro, perto da costura do pescoço, tinha uma escrita à caneta preta, já um pouco apagada, mas dava para ler. Estava escrito assim: "Não devolver. Ele não voltou." Na hora, eu achei que era zoeira. Algum dono anterior querendo bancar o engraçadinho. Mas a verdade é que aquilo ficou martelando na minha cabeça. Principalmente depois de um detalhe que só fui notar no dia seguinte. A tinta da caneta tinha manchado para dentro, como se alguém tivesse escrito por dentro do tecido, com a mão firme, bem pressionado. Não era só uma brincadeira. Alguém escreveu aquilo com intenção. Tirei foto, mas não mandei para ninguém. Fiquei meio com vergonha de ter pego roupa de desconhecido. E também porque o pessoal da festa já estava fazendo piada no grupo do curso. Eu não queria que isso virasse mais um motivo para me zoarem. Só que nos dias seguintes, comecei a pesquisar. Entrei em fóruns locais, em grupos antigos do Facebook. Fui tentando achar qualquer coisa. Comecei a jogar palavras aleatórias no Google. Fantasia, esqueleto, acidente, morte, festa, Halloween, Denver, esse tipo de coisa. E numa dessas, acabei achando um comentário num post antigo, de mais de 2 anos antes. Uma menina tinha feito uma thread falando de um amigo que morreu sufocado numa festa de Halloween. Ela não dava muitos detalhes, mas dizia que ele começou a passar mal de repente, com a roupa colando no corpo e que o zíper travou. A descrição batia demais. Inclusive dizia que ele estava com uma fantasia de esqueleto. O nome dele era Lucas. Também era brasileiro. Tinha chegado em Denver para estudar inglês. O post era de outubro de 2021. Continuei tentando fuçar mais coisa. Mas a thread foi apagada uns 2 dias depois que cliquei nela pela primeira vez. Quando tentei voltar para mostrar para o meu colega, já não existia mais. Como se nunca tivesse estado lá. Voltei no grupo onde peguei a fantasia. Procurei o post da mulher. Sumiu. O nome dela era Andressa Lima. Mas cliquei no perfil e o Facebook mostrava usuário não encontrado. Era como se nunca tivesse existido. Eu achei que estava ficando paranoico. Mas meu colega também lembrava do post. Ele viu junto comigo na hora que mostrei antes da gente ir buscar a roupa. Ele lembra da foto da sacola e do endereço que a mulher mandou. Uns dias depois, jogando de novo o nome Lucas plus Halloween plus Denver no X, ex-Twitter, achei um tweet de uma conta inativa desde 2021. Era uma menina perguntando: "Alguém mais foi na festa da Westlake e viu o que aconteceu com o menino da fantasia?" Nada mais. Nenhuma resposta. Aquela frase na roupa ficou grudada na minha cabeça por semanas. Não devolver, ele não voltou. Como se tivesse alguém tentando avisar. Mas avisar quem? A próxima pessoa que usasse. Ou como se a fantasia guardasse alguma coisa de quem vestiu por último. Até hoje eu não sei por que aquela mulher deu a fantasia. Nem sei se ela era parente, amiga ou sei lá o que do tal Lucas. Mas o mais estranho é que eu nunca achei foto nenhuma dele. Nenhuma. Nem no post da menina, nem na thread apagada, nem na notícia do sufocamento, se é que chegou a sair. Era como se o nome tivesse ficado, mas a imagem dele tivesse sido arrancada de tudo. Eu queimei a roupa. Queimei mesmo. Fui até uma clareira perto do campus, joguei álcool e queimei.
O cheiro era pior ainda queimando. Mas o que me incomoda até hoje não é a fantasia. É outra coisa. É que, desde aquela noite, o zíper de todas as minhas roupas trava. Blusa, jaqueta, casaco. Parece besteira, eu sei. Mas nunca mais consegui abrir nenhum zíper de primeira. Sempre emperra. Sempre. E às vezes, quando me olho no espelho, tenho a impressão de que meu rosto está mais pálido do que era. Que meus olhos estão mais fundos. Como se uma parte de mim também não tivesse voltado da festa.